Z é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente que empodera empresas. Olá pessoal, eu sou o Rafa Pinheiro, especialista de diversidade, equidade e inclusão aqui na Zenvia, e hoje eu estou aqui para contar para vocês essa grande novidade, que é a estreia do nosso primeiro podcast e videocast da Zenvia, o Pod Z, como vocês podem ver essa imagem lindona aqui na tela. E não tem data mais apropriada para a gente estrear o nosso podcast do que hoje, porque justamente amanhã, no dia 21 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional do Podcast. Então, esse primeiro episódio foi preparado com muito amor e carinho para todos vocês. E aí vocês se perguntam, mas o que é o Pod Z? O Pod Z é um bate-papo sobre a experiência do cliente com a Zenvia. Eu vou ser um dos apresentadores aqui do Pod Z, junto com a minha querida e preciosa Letícia D'Angelo, Head de Customer Success na Zenvia. Vocês vão notar que uma vez ou outra a gente vai estar dividido. Vai estar eu aqui, uma vez ela, às vezes nós dois juntos. Mas o importante é que a gente vai estar com muitos convidados especiais que vão ajudar a gente a mergulhar a fundo nesse universo de experiência do cliente e como esses insights podem ajudar vocês nas suas empresas. Então o convite está feito, fiquem conosco nessa jornada que se inicia hoje e nos próximos episódios. E para a gente iniciar esse primeiro episódio aqui, eu quero chamar aqui o nosso CEO da Zenvia, Cássio Bobsin, que vai falar sobre a experiência do cliente e como é que as empresas podem aproveitar isso nos seus negócios. Cássio, muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Olá, é muito legal estar aqui estreando o Pod Z. Muito legal, eu vou começar aqui o nosso bate-papo já jogando uma pergunta: o que é a experiência do cliente para você, Cássio? Toda empresa existe porque existe o cliente. Experiência é tudo aquilo que o cliente enxerga da empresa. Desde quando ele está procurando conhecer mais sobre um produto ou serviço, até quando ele compra ou contrata, quando ele vai usar o produto, quando vai ter algum problema e precisa de ajuda, até, claro, a relação continuada com a marca. Uhum. Mas as pessoas, elas muitas vezes acham que a experiência do cliente pode ser uma receita de bolo. O que você diria para uma pessoa que pensa assim? Quem dera fosse fácil, que a gente pudesse seguir um conjuntinho de regras e pudesse ter uma experiência incrível para os nossos clientes. Acontece que sempre que uma empresa faz algo diferente, todas as outras vão copiando ao longo do tempo e todo mundo fica meio parecido. E o cliente sempre quer o quê? Mais. Ele quer ser melhor atendido, quer que seja mais rápido, quer que seja mais eficiente, quer que seja mais personalizado. Por isso as empresas têm que continuamente fazer com que o jeito com que ela vende, o jeito com que ela atende os seus clientes seja cada vez melhor para poder concorrer com outras empresas e conquistar o coração e o bolso do cliente. Eu posso dizer que a experiência do cliente é um diferencial hoje? Sempre vai ser. A experiência do cliente é tudo que o cliente enxerga sobre a nossa empresa. Então, se eu como cliente, eu vou procurar contratar um serviço e eu tenho 3 opções, eu vou contratar aquela que eu acredito que vai me dar uma melhor experiência e que, claro, caiba no meu bolso. Uhum. E o que você diria, como você é CEO da Zenvia, né? Uma empresa que se propõe a resolver esse problema nas empresas. O que você diria para uma pessoa que está pensando em se dedicar mais à experiência do cliente? Primeiro, tem 2 formas de enxergar. Tem a forma interna dos meus processos, como que eu organizo os meus processos que vão em algum momento tocar o cliente, e o outro é de fato como o cliente percebe isso tudo. Muitas vezes a gente fica trabalhando, se dedicando a como que melhora internamente o jeito como funciona a empresa, mas o cliente não vê diferença. Outras vezes a gente foca só no que o cliente enxerga, só que por dentro o processo é ineficiente, é trabalhoso, é custoso e a empresa acaba não funcionando muito bem. Então é sempre uma combinação entre essas 2 coisas, entre como que eu funciono internamente como empresa para poder servir ao meu cliente e como que ele enxerga isso, como que ele percebe isso de fato quando vai comprar o meu produto ou quando vai ter alguma dúvida ou precisar de algum serviço. Você diria então que é a combinação desses 2 fatores. As 2 coisas têm que andar juntas ou tem uma coisa que vem primeiro? Elas sempre andam juntas, porque não adianta você ser muito atrativo, fazer um marketing muito atrativo
mas que na hora de comprar a experiência é péssima, ou na hora de entregar o produto, ou consumir, usar o serviço, a experiência é péssima, sai até pior. Assim como não adianta você ter um produto e um serviço de altíssima qualidade que ninguém conhece, ou que ninguém entende direito porque ele não está comunicado ou explicado de um jeito fácil. Então é sempre os dois olhares, como que eu estou dentro de casa me arrumando, me organizando, e como que o cliente está enxergando isso. Se eu vamos dizer que tem basicamente duas grandes etapas na experiência do cliente. Uma que é comprar algo, e outra é quando eu preciso ter algum tipo de demanda de serviço, de contato, de suporte. Então você pode estar muito bem estruturado como processo, mas se o cliente não entende para que o produto serve, qual é o benefício que ele vai ter, como que vai ser depois se ele tiver algum problema, como é que ele vai usar o produto, não adianta. Ele precisa de comunicação e entender tudo que vai acontecer depois. Tem que ficar claro que ele não vai ter problema depois. Muitas vezes as pessoas se ancoram, se apoiam em rede social para ver referências de como foi, mas tem segmentos que isso não funciona muito bem, porque tem muitas opções de produtos, muitas opções de serviços. Você não consegue saber exatamente como vai ser a experiência, então comunicar ela é muito importante, mas de fato tem que conseguir entregar essa experiência de um jeito que corresponda às expectativas criadas. Ouvindo você falar, eu fico com a impressão de que a experiência do cliente não é sobre o que a gente acha que é bom para ele, é o que ele acha, o que ele entende que gera valor para ele, é isso? Exatamente, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu contexto, as suas características, o seu conhecimento, a sua experiência de compra daquele tipo de serviço, a sua capacidade de pagamento ou disponibilidade de interesse de investir em algo, e isso faz com que na real, cada jornada é única, cada pessoa vai ser uma experiência completamente diferente, porque ela é diferente do outro cliente. Nós, quem constrói processo de empresa, assim, quem está construindo, geralmente tenta generalizar o cliente, né? A gente olha o cliente como o cliente, né? Como uma única entidade. E isso acaba tirando a riqueza de possibilidades sobre essas nuances de, por exemplo, quem nunca comprou algo, é pela primeira vez está comprando aquele tipo de serviço, versus alguém que já é cliente há 10 anos daquele tipo de coisa. É completamente diferente o jeito como você vai vender um produto. E depois você vai ter um suporte ou algum tipo de demanda de serviço. Tem gente que é especialista naquilo que fala a linguagem até mais técnica de um produto ou de serviço. Tem gente que é super leiga, que nunca se interessou, não conhece, e a linguagem dela não é sofisticada para falar sobre o seu problema. E aí você tem que garantir com que o seu processo converse com aquela pessoa do jeito que ela entende. Então, esse entendimento de que você pode até criar generalizações, mas você tem que considerar que cada pessoa é diferente, e o quanto mais você conseguir construir de ferramental que consiga capturar o quanto cada pessoa é única, quais são as características dela, e que você vai adaptar o seu funcionamento interno às características daquela pessoa, melhor vai ser a construção dessa experiência. Mas deixa eu entender uma coisa, assim, porque você falou sobre, de certa forma, personalizar, né? Entender o indivíduo que está do outro lado. Nós somos, sei lá, bilhões de pessoas no mundo. Como é que a gente personaliza uma experiência? Eu olho para você, eu olho para o fulano, para o ciclano, e eu entendo que você gosta assim, você, Cássio, gosta de um outro jeito, a outra pessoa gosta de outro jeito. Como é que a gente chega nessa experiência, sendo que cada pessoa é diferente? Toda empresa que vende algo, ela sabe que tem clientes de tipos diferentes. A questão é, esses tipos de clientes geralmente são considerados na etapa de marketing e um pouco na etapa de venda. Mas muitas vezes você padroniza a venda por como é o seu produto. Você tem um produto que é padrão, você padroniza a venda de acordo com aquele padrão do produto. E aí aquela característica que veio do marketing, ela vai se perdendo ao longo da jornada. E se você pudesse pensar alguma dessas características que você considerou lá na segmentação, no tipo de cliente, você pudesse caminhar essa característica com o cliente ao longo da sua vida.
como poderia ser o jeito que você trata o cliente nas diferentes etapas. E é sobre isso quando a gente fala de construir uma jornada do cliente, a gente fala sobre isso, é como que eu conecto os diferentes pontos que o cliente vai caminhando, né, ao longo de conhecer o produto, comprar, contratar, enfim, começar a usar e seguir, né, renovando ou comprando recorrentemente, como que eu consigo conectar esses pontos, trazendo alguns traços que ajudam a clarificar o que para aquele cliente é importante e o que não é, o que ele entende e o que ele não entende, qual tipo de disposição ele tem de se aprofundar ou até de comprar mais ou de pagar por algo um pouco mais caro, e que logo eu vou levando isso ao longo dos diferentes processos que eu tenho dentro de casa e que vão em algum momento tocar aquele cliente. Uhum. E Cássio, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que nessa conversa que a gente está tendo aqui, é por que uma empresa botaria grana para melhorar a experiência do cliente? O que faria ela fazer isso? As empresas elas geralmente colocam dinheiro no marketing para trazer novos clientes. Isso é o mais comum. Você põe bastante dinheiro para adquirir novos clientes. E os processos que vêm depois, né? A venda diminui um pouco o investimento, aí você vai lá para pós-venda, o suporte, e assim vai se tratando mais como despesa do que como investimento, né? Então se fala em investir em conquistar novos clientes, mas não se fala tanto em investir para reter os clientes. Mas todo mundo sabe que, e é um fato conhecido em administração, que os clientes que recompram, que seguem clientes, eles geram mais valor ao longo do tempo do que você ficar constantemente tentando trazer novos clientes. Então, essa dinâmica em você pegar o mesmo tipo de pensamento que você põe no marketing para você garantir com que as etapas posteriores gerem uma boa experiência, logo aquele cliente siga sendo cliente, ele recompre, renove e indique, inclusive, outros clientes, a conta fecha muito bem. Então, agora, como é que se faz isso, né? O que significa investir nessas outras etapas? Significa ter o mesmo tipo de pensamento que você tem no marketing, quer dizer, eu vou encontrar o cliente que se encaixa para mim, vou entender quem ele é e vou propor um produto para pegar esse mesmo tipo de entendimento de quem é o cliente e fazer com que na venda, a venda seja também personalizada ou, né, que considere o tipo de cliente, e isso caminha com o pós-venda e com o atendimento de um jeito que ele sempre considere com que a experiência dele foi tão boa no pós-venda ou até melhor do que foi quando ele estava só sendo chamado, atraído à atenção. E esse investimento ao longo do tempo, ele faz com que aqueles clientes recomprem e aí você não precisa gastar de novo no marketing. Então a conta fecha muito bem quando você faz esse tipo de coisa. Quando a gente fala de experiência do cliente, eu tô falando de retenção de clientes? É isso? O que existe alguma outra coisa que a experiência do cliente me ajuda a ter, a não ser só reter aqueles clientes que eu já tenho? O conceito amplo de experiência, ele fala desde quando eu estou atraindo a atenção do cliente e colocando ele num processo de compra. Porque a compra é um pedaço da experiência. Tá? Quando eu estou tentando entender qual o melhor produto para mim. Porque, por exemplo, se você compra um produto ou um serviço que não é o melhor para você, você arruina a experiência. O que você tem que fazer é garantir que o que o cliente está comprando é o melhor para ele. Se ele compra algo que não é o que ele queria, o custo vem depois. A insatisfação, devolução, enfim, uma série de problemas posteriores à compra. Então, a experiência, ela fala desde entender qual é a demanda, a necessidade que o cliente tem e qual é o melhor produto ou serviço para ele. E com que a demanda que ele tem seja atendida, suprida após a venda. Porque ninguém, assim, você não compra algo simplesmente pelo ato de comprar, tirando compulsões. Você compra porque você tem algo que você quer, um problema que você quer resolver, um desejo que você quer atender. Você tem algo que é seu e que você espera que aquele produto ou serviço vá suprir. Mas ele tem que de fato suprir. Isso é a relação ganha-ganha continuada. Ela começa na atração e na venda e ela segue até o suporte, o atendimento e o relacionamento com a marca. Mas aí eu entro em outro ponto, que é a experiência do cliente não é só a gente olhar as etapas, atração, fidelização, retenção do cliente, mas pelo que você me falou, é olhar também para o produto, porque se o meu produto não é bom, não há nada
que vai fazer o meu cliente ficar. Aliás, esse é um grande dilema, porque se tem um cliente que quer comprar um produto seu, que você sabe que não vai servir para ele, o que você faz? Você vende ou você não vende? É um dilema esse. Dilema. Né? Quando você está batendo meta, você diz, vende. Vende porque eu tenho uma meta para cumprir. Mas onde é que estoura depois? Estoura no atendimento, no suporte, estoura na rede social, estoura em algum outro lugar. Então, o mais nobre seria você conseguir entender qual cliente que serve para o seu produto ou serviço e fazer a venda certa para ele. E, por mais difícil que seja, não vender, ou pelo menos não iludir o cliente de que ele vai ter aquilo que ele espera atendido, se não vai. Não é que é proibido vender, não é uma coisa contra-intuitiva, né? Pô, vai deixar de vender. Não é sobre isso, mas é sobre entender se isso não vai estourar depois, porque custa muito caro. Ilusão é uma coisa que a gente já entendeu que não é legal fazer. O que você diria para uma pessoa que está fazendo experiência do cliente? O que você fala que, por favor, não faça isso? Nunca. Uma das coisas é quando a venda não é clara, quando o processo de venda não deixa claro aquilo que você está comprando. Porque muitas vezes a gente tenta, no marketing, atrair a atenção. E atrair a atenção é letras garrafais para aquilo que é interessante, letras pequenininhas para aquilo que não é interessante. E você faz o fluxo andar, quer dizer, faz o cliente comprar e tal. Então, um certo grau de transparência no processo de venda, ele é importante. Então, não deixar claro coisas que podem ser potencialmente ruins para o cliente é um problema. Isso não deve ser feito. Honestidade, a gente está falando, né? Ser honesto na hora de vender o produto. Eu diria que honestidade talvez é um valor, talvez vai entrar mais em choque, mas não é sobre honestidade, é sobre um pouco de transparência, um pouquinho de transparência. Transparência, tá. E como é que a gente mede, então, a experiência do cliente? Existe uma métrica, alguma coisa que me diga que eu tô no caminho certo, que eu não tô no caminho certo? E que estratégias você colocaria para alguém que não tá no caminho certo, tá enxergando que o caminho não é aquele? Infelizmente não existe uma métrica que supra a jornada inteira. É algo ainda a ser desenvolvido e é algo que a gente deseja, né, que seja possível medir toda a jornada de um jeito. Mas existem algumas métricas que elas ajudam. Então, quando a gente olha, por exemplo, NPS, né, pesquisa NPS, é uma métrica que ela é útil para saber o pós-venda. Ali, ela ajuda a saber o quão grave ou o quão positivo está o seu ciclo, né, contínuo de clientes que estão ali na base. O NPS é o que a gente recomendaria, se a gente recomendaria ou não aquele produto, é isso? Isso, recomendaria para alguém aquele produto ou serviço. Recomendaria para um amigo aquele produto ou serviço. Porque ele ajuda de uma forma bem simples assim a dizer, bom, ok, a experiência se você comprar vai ser ok. Né? Sim. Ele não fala sobre o aspecto interno ou não fala sobre o processo de venda. Ele fala sobre a parte de quem comprou e como foi essa experiência pós-compra. Mas ele não nos ajuda necessariamente a desenhar, a entender como que o nosso processo inteiro, se ele está bom, se ele está competitivo ou não. Então, ele traz um olhar do cliente que ajuda e é bastante útil. Então, ele é sempre utilizado pelas empresas para poder ter esse entendimento de se está no caminho certo. Eu vou insistir nas métricas porque acho que o NPS ele cobre uma parte, pelo que você falou, né? E as outras partes, existem outras métricas? Coisas que a gente pode usar para medir a eficiência das etapas que a gente está colocando na rua? Cada empresa tem suas características, cada modelo de negócio tem pequenas nuances, assim, dependendo se é uma compra transacional ou se é uma compra recorrente, tipo um contrato, uma assinatura, algo desse tipo.
Mas uma métrica que ela é muito importante é o churn, que é o índice de perda de clientes. E ele é uma métrica que varia, né? Porque ela não funciona muito bem para varejo, para transacional. Aí você usa geralmente índice de recompra ou frequência de compra, que ele é equivalente, né? O quanto que o cliente segue comprando frequentemente, né, da nossa empresa. Ele é uma equivalência, né? Saber o quanto que eu estou mantendo fiel a minha base de clientes. Porque existe uma coisa aí que ela é muito interessante, que é sobre... O churn ele pode se decompor de várias formas, né? E uma das que eu acho bem interessante é o que se chama de early churn, que é o churn cedo, churn curto, assim. Que é quando a pessoa comprou, contratou e não cancelou pouco depois, ou comprou uma vez e não comprou mais. Porque isso é um sinal bastante interessante de que se você está tendo algum tipo de problema no processo inicial, ou que você está trazendo os clientes errados para dentro. Então ele atua mais na parte anterior ao NPS. Especificamente quem só compra uma vez ou quem cancela logo depois de que contratou ou assinou. Mas aí no early churn não seria talvez um problema de marketing? Pode ser uma combinação de coisas, por isso que a gente fala olhando o conceito de experiência, pode ser algo entre marketing, vendas ou o início de uso, né? O onboarding do cliente, quando ele está começando a usar o produto ou serviço e não consegue ter o benefício rápido que ele esperava. Então, não dá para se colocar só em uma área ou um papel, porque é uma combinação de atividades, uma sequência de atividades que de alguma forma frustrou o cliente. Você falou de ter um benefício rápido, né? Hoje a gente vive num mundo completamente veloz, né? As pessoas querem o retorno muito rápido. Então, se eu compro um produto, eu quero ver o valor daquilo o mais rápido possível. Por uma empresa que tem um produto, uma solução que não é assim, que a pessoa tem que usar, como é que a gente gerencia essa necessidade constante das pessoas? Quase impossível. Porque se você não conseguir experimentar, usar ou ter o paz assim, de espírito com a demanda que você tinha logo após a compra, alguma coisa você tem que fazer, porque competitivamente algum outro concorrente vai fazer com que o benefício seja percebido muito rapidamente e aí você vai perder. Então, competitivamente, sempre você tem que dar alguma sensação de que algo foi conquistado, aquela necessidade ou aquele desejo foram supridos e rapidamente. Claro que depois você tem que sustentar isso. Então não adianta você ter um produto que você usa a primeira vez, né, uma roupa linda, e ela rasga na primeira lavada, descostura. Não adianta. Né? Então, ela tem que ser sustentada ao longo do tempo. Mas essa primeira experiência da compra e do logo pós-compra, ela é fundamental. E para clientes que a gente perde? Porque, inevitavelmente, a gente vai perder clientes. Né? É o ciclo. Experiência do cliente também fala sobre reconquistar clientes que já partiram, já não estão mais usando o nosso produto. Eu diria que passa por compreender por que a gente perde clientes. O motivo de perda de clientes é o principal insumo que uma empresa tem para conseguir evoluir os seus processos e a sua jornada como um todo. Porque ali é onde estão os grandes insights de: será que eu trouxe o cliente errado? Será que o meu produto não serve para aquele tipo de cliente? Será que o meu processo está com algum problema estrutural e eu preciso corrigir isso? Então, ali é onde é possível extrair os principais insights para poder evoluir a jornada como um todo, prover uma melhor experiência e garantir com que a gente diminua o fluxo percentual de perda de clientes e, com isso, claro, fature mais e consiga ficar mais saudável. É mais sobre entender. E aí, uma outra dúvida que eu tenho é: o que a gente faz quando a gente começou a perder cliente, assim? O que a gente precisa ter? É velocidade para perceber os números, perceber o que está acontecendo e agir? E quando esse número, ele me diz que a coisa deu ruim lá atrás, lá no começo da jornada, como é que eu posso fazer para reverter esse caminho para o desastre, vamos dizer assim? Primeiro é entender que
a insatisfação do cliente, ela é um problema de todo mundo, de todos os stakeholders da empresa. Todas as áreas impactam o cliente direta ou indiretamente. Geralmente, quem mais sofre é a área de atendimento, porque é lá onde explode o problema. E parece que a área de atendimento é que carrega o ônus, é a culpada né, da perda de clientes, da insatisfação. Quando, na verdade, ela só é a porta-voz do problema, né, do cliente. E por isso que a alta liderança ela deve puxar para si a responsabilidade em envolver todas as áreas da empresa para corrigir os problemas. Porque os problemas que chegam no cliente, eles são uma composição de atividades de diferentes áreas. Então, você pode ter um problema que começou na área financeira, jurídica, de logística, de infraestrutura, assim, são tantos pontos diferentes que podem dar origem, só que a gente precisa sempre entender que raramente é só uma área que sozinha faz algo que chega para o cliente. É sempre uma combinação entre 3 ou 4 ou 5 áreas diferentes que fazem com que algo chegue ao cliente. Então, são elos de uma cadeia. Se a gente conseguir entender que esses elos eles precisam funcionar bem para poder chegar a uma boa experiência, a gente entende que a gente tem que ir na causa raiz para garantir que o cliente tenha uma boa experiência. Então, não é uma questão só de botar, né, um pessoal no front para lidar com o cliente, se a gente está continuamente originando problemas como causa raiz. Vamos supor que uma bomba explodiu, né? A gente descobriu que deu um problema e a gente descobriu que são X áreas que estão com problema. Como é que a gente resolve esse problema? Primeiro é que todo mundo tem que dar as mãos e parar de apontar os dedos. Porque só se corrige problemas na raiz quando todos fazem tem consciência. Cada uma partezinha. Porque mesmo que a gente possa dizer, mas o gatilho estava lá em tal processo. Só que tem uma série de outras atividades que talvez não identificaram, não trataram e que foram levando aquilo adiante. E que chegou em estourar lá para o cliente, uma grande quantidade de clientes. Agora, se todo mundo entende que está do mesmo lado, logo o que importa é melhorar a experiência do cliente, você faz com que cada um corrija uma partezinha, um ajuda o outro, e aí a gente consegue fazer com que o cliente, no fim, seja beneficiado. E a gente falando de áreas, como é que você daria uma dica para alguém que está começando a estruturar uma experiência do cliente mais robusta, né? Porque você falou que é uma combinação de fatores, né? Então, para você ter uma experiência, você tem que articular várias áreas para que todos trabalhem em prol daquilo. Como você faz isso? Seria legal se pudesse uma pessoa liderar todas as frentes, mas a realidade é que basta que qualquer pessoa de qualquer área de uma empresa queira fazer uma pequena melhoria na experiência do cliente. Começa com uma primeira pessoa querendo fazer alguma coisa. E cada vez que alguém vai lá e puxa uma frente, olha, a gente diminuísse o tempo que o cliente tem para poder abrir uma conta. A gente conseguisse simplificar o jeito de contratar o produto. A gente diminuísse o tempo de suporte. A gente fizer... Basta com que alguém tenha uma intenção de melhorar a experiência para criar um ciclo virtuoso. Porque você sempre vai partir de um problema específico, vai dizer, olha, é contínuo, né? É melhoria contínua. Se eu pego e vou resolver aquele problema, legal, resolvi, gerei resultados, rapidinho, já estou melhorando, aí todo mundo vai querer, tá aí o próximo. Qual a próxima coisa que a gente pode fazer? Quem sabe a gente vai lá e tenta resolver tal outro problema. Aí você vai lá, consegue resolver em pouco tempo e consegue ter uma melhoria. O que você vai querer fazer? O próximo. Por aí vai. O que você precisa, claro, ao longo do tempo ir trazendo mais gente para esse movimento. Mas pode ser a pessoa que está lá na logística, a pessoa que está na cobrança, a pessoa que está no jurídico, a pessoa que está na área de vendas. Não importa. Qualquer profissional que esteja em alguma área e tiver uma intenção, um desejo genuíno de se a gente fizesse tal coisa para melhorar o cliente, como é que eu posso fazer isso? E empreender internamente esse movimento, todo mundo vai ver
pô, isso aqui gerou resultados positivos. O cliente foi beneficiado, os números melhoraram, a conta se pagou, ótimo. E agora, qual a próxima coisa que a gente pode fazer? Uhum. É sobre pequenos ajustes, né? Na verdade, não precisa de uma mudança gigantesca, estrutural. É fazer esses pequenos ajustes. Eu vou fazer a última pergunta, porque o nosso tempo já está acabando. Cássio, como é que você vê o mercado hoje de experiência do cliente? É um mercado que tem potencial, que já está consolidado, que ainda precisa evoluir muito? Como é que você vê isso? Como o mercado, eu diria que está na sua infância. Porque se a gente for olhar da perspectiva de cliente, é fácil perceber que, em geral, quando a gente interage com uma empresa, a gente consegue facilmente apontar uma série de coisas que poderiam ser melhores. É muito fácil apontar. Muito fácil como cliente você dizer, pô, tal empresa poderia fazer isso, aquilo, outro bem melhor. E isso é a melhor forma de entender o quanto tem de oportunidade nesse mercado. E por que é algo que está ainda no início, né? Por que é algo que ainda tem muito de transformação para acontecer? Porque as empresas, historicamente, elas todas se organizaram por meio de áreas funcionais. Você tem os especialistas de cada uma das disciplinas, das áreas, né? Especialista de financeiro, de contabilidade, de jurídico, de RH, de vendas, logística, operação, entrega, enfim, tem todos os especialistas. Só que o cliente, ele é o mesmo. Não importa qual parte ele está da jornada, ele é a mesma pessoa. Mas cada área faz o processo olhando para a sua disciplina. E poucas vezes isso é feito com todas as áreas em conjunto, pensando no cliente e nas características daquele tipo de cliente. Então essa transformação é uma transformação de longo prazo que vai acontecer, que é onde a gente deixa como empresa de pensar os processos como áreas funcionais primeiro e depois o cliente, para a gente pensar os nossos processos primeiro o cliente e depois as áreas funcionais. E isso é uma transformação que vai acontecer ao longo de 10, 20, 30 anos. Para isso, claro, envolve não só a tecnologia é uma parte fundamental, habilitadora, mas também sobre educação, sobre compreensão de como é possível fazer de um jeito diferente, que é o que os profissionais das diferentes áreas podem fazer, podem desenvolver, podem empreender dentro das suas organizações. Legal. Muito obrigado, quero agradecer a participação do Cássio, foi muito bom te receber aqui. Obrigado, um prazer. Gente, muito obrigado por ter acompanhado o nosso primeiríssimo episódio do Pode Z. Eu vou deixar aqui os nossos contatos, então caso vocês tenham perguntas, dúvidas, queiram dar sugestões, pode mandar no pod.z@zenvia.com, que a gente responde tudo por lá. E eu vou dizer para vocês que nós temos uma página na web com todos os episódios. Então, à medida que os episódios forem sendo lançados, vocês podem conferir todos eles nessa página. Então, acessa www.zenvia.com/pod-z, que a gente vai amar ouvir os comentários de vocês e as sugestões. Com isso, a gente encerra o nosso primeiro episódio. E não esqueçam que na semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Até lá! Este foi mais um Pode Z, o seu bate-papo sobre experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.